Saudamos a todos os nossos queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui estamos mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus. Vamos estudar com vocês a lição número 3 deste trimestre. Jó não tinha razões para temer a Deus? Vamos orar ao nosso Deus antes de estudar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos mais uma vez em busca da Tua iluminação, da Tua ajuda, da presença do Espírito Santo conosco ao estudarmos a palavra inspirada nesta semana. Que o Senhor abra a nossa mente, nos dê a compreensão dos Teus planos para a nossa vida, assim como o Senhor tinha um plano para a vida de Jó. Certamente o Senhor tem um plano para cada filha, para cada filho, que deve exaltar o Teu nome e reivindicar o Teu caráter diante do universo. Derrama sobre nós o Espírito Santo e abençoa todos os nossos queridos irmãos ao redor do mundo que estão também estudando e com os seus olhos voltados para a Tua palavra. Que o Senhor abra nossa compreensão e que o Senhor nos dê a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, Jó não tinha razões para temer a Deus? Eu diria que Jó não tinha razões para ter medo de Deus. Ele não tinha razões para ter medo de Deus, mas tinha sim razões para temer a Deus. Temer no sentido de respeitar, temer no sentido de reverenciar, temer no sentido de adorar. É o mesmo sentido que Apocalipse capítulo 14, verso 6 diz: temei a Deus e dai-lhe glória. Capítulo 14, versos 6 e 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Esse temer a Deus significa ter o temor respeito, o temor reverência. E assim, queridos, Jó compreendia o caráter de Deus. Jó amava a Deus de fato, de verdade. Por isso, Deus confiou em Jó para ser o seu defensor diante do universo. A palavra de Deus diz aqui em Jó capítulo 2, verso 10, que é o verso áureo: mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida? Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Essa resposta que Jó deu para sua esposa demonstra que Jó não conhecia aquilo que estava se passando por trás das cortinas. Hoje você e eu conhecemos a história de Jó, conhecemos o lado de Deus, conhecemos o lado de Jó e conhecemos o lado de Satanás. Nós temos uma compreensão completa daquele drama, daquela experiência triste que Jó passou. Mas Jó não sabia nada disso. Por isso, queridos, nós temos que entender que Jó foi escolhido por Deus para ser um tipo de Jesus, que sofreu nesta terra para defender o Pai diante das acusações feitas por Satanás. O livro de Jó também nos revela que esse grande conflito não é meramente uma batalha de outras pessoas, na qual não temos parte alguma. O livro de Jó mostra que o grande conflito envolve você e eu. Assim como Jó, você e eu estamos envolvidos de corpo inteiro neste conflito entre o bem e o mal. Porque nós já sentimos na nossa própria pele este conflito entre o bem e o mal. Aqui diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 12, e o verso 12 diz: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando Satanás foi expulso pela segunda vez do céu, a primeira vez como anjo querubim cobridor, mas a segunda vez como representante do planeta Terra, por ocasião da morte de Jesus na cruz. E nesta segunda vez se cumpriu o que está em Apocalipse 12, 12. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Sim, Satanás, desde que Jesus morreu na cruz, ele está restrito à terra, nunca mais saiu do planeta Terra, nunca mais foi até o céu como ele costumava ir. Antes de Jesus morrer na cruz, ele tinha por costume responder às convocações
de Deus, quando Deus convocava os seus representantes de todos os planetas criados por Deus, lá ia também Satanás como representante do planeta Terra. Nesta semana, nós vamos estudar especificamente os capítulos 1 e o capítulo 2 de Jó. A parte de domingo está falando Jó, o servo de Deus. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em Jó capítulo 1. E vamos ler aqui este capítulo de Jó. Havia um homem na terra, de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Oh, que honra, que privilégio ser descrito por Deus, aos olhos de Deus, como um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Esta não é uma particularidade da vida de Jó. Esta é uma particularidade que todos nós, você e eu, deveremos sonhar, nós devemos buscar, procurar por isso, sermos retos, sermos tementes a Deus e desviar os nossos olhos de contemplar o mal. Que assim seja com você, que assim seja comigo. Aqui diz que Jó oferecia sacrifícios pelos seus filhos, verso 4. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Não esporadicamente, mas continuamente. Jó era o sacerdote do lar. Jó entendia a função de Deus para ele, para o homem, para o pai de família. Nós somos liberadores das bênçãos de Deus. Segundo a Bíblia, Deus abençoou os filhos por amor aos pais. Deus abençoou a Isaac por amor a Abraão, Deus abençoou a Jacó por amor a Isaac, Deus abençoou a José por amor a Jacó, e Deus abençoará os seus filhos, os teus filhos e os meus filhos, por amor a nós, os pais, que nos consagramos a Deus, nos santificamos a Deus. Então Deus abençoa aquilo que é nosso. Você é liberador das bênçãos de Deus, sacerdote do lar. E aqui diz o verso 6, e vindo num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Era uma convocação. Satanás não ia ao céu por vontade própria ou por iniciativa própria. Eram convocações feitas por Deus para todos os representantes de todos os planetas criados por ele. E representando o planeta Terra ia também Satanás. E a Bíblia diz aqui no verso 7 que a iniciativa foi de Deus em convocar e a iniciativa foi de Deus também em iniciar o diálogo com Satanás. Deus é que tomou a iniciativa, verso 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Unicamente Satanás passeia pela terra. Você e eu não deveremos passear pela terra. Nosso reino não é daqui, disse Jesus. Meu reino não é daqui. Nosso reino é o reino espiritual, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui como peregrinos, passando pela terra e não passeando pela terra. Nós estamos num campo de batalha. Esse campo de batalha entre o bem e o mal. Você e eu estamos de corpo inteiro metidos nesse campo de batalha. A vida na terra não é um passeio. É um conflito, é uma guerra. E nós nos posicionamos ao lado de Jesus Cristo. E atraímos então a ira e a cólera de Satanás contra nós. Mas Jesus Cristo é o vencedor. E o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que temem a Deus. E aqui diz o verso 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Será que Deus poderia falar o mesmo de você? Observaste tu ao meu servo José, a minha serva Maria? Você pode se colocar, como eu também, no lugar de Jó. Que privilégio Deus especificar o teu nome, o meu nome, porque diante do universo nós poderemos ser um Jó, deveremos ser um Jó, mostrando que Deus é bom e que a lei de Deus é santa, justa e boa.
Portanto, Deus perguntou a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Deus se orgulhava, Deus estava contente com as atitudes, com o comportamento, com a obediência de Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O que eu vejo aqui é que uma provação, ela só chega até você, meu querido irmão, quando liberada por Deus. A experiência de Jó mostra que Satanás não tem nenhuma autoridade de tentar este ou tentar aquele, se não for permitido por Deus. Satanás é um poder vencido, é um poder derrotado. Deus é soberano no céu e na terra. E Deus libera, Deus permite provações. Deus permite que você passe por tribulações, como permitiu a Jó. Mas o plano de Deus e o propósito de Deus é um propósito sagrado e santo, para que o nome dele seja exaltado. A glória do nome de Deus será refletida na vida tua, na minha vida, como foi refletida na vida de Jó. Você e eu não somos cobaias, não. Nós somos filhos e filhas. Deus nos usa, mas eu fico feliz em saber que Deus me usa. Eu não me sinto como um objeto usado, eu me sinto um filho, sendo usado pelo Pai para glorificar o nome do Pai. Este é um santo propósito, este é um santo privilégio. E Jó foi usado por Deus. Sim, as provações de Jó tinham um propósito: exaltar Deus, reivindicar o caráter de Deus, defender Deus das acusações feitas por Satanás. Mas o conflito, meu querido irmão, ainda não acabou. Nós estamos neste conflito. Portanto, a história de Jó se repete dia a dia, na tua vida e na minha vida. E nós deveremos olhar para além das cortinas. Lá por trás das cortinas, esta guerra entre o bem e o mal, o mundo visível e o mundo invisível. Nós deveremos parar de olhar para o mundo visível. Aquilo que você pode pegar e sentir, não. Você tem que olhar para o invisível, o bem e o mal, Cristo e Satanás. E lembrar que você e eu somos filhos de Deus na terra, com uma missão especial, missão de filhos. Assim como a missão do Filho Jesus foi representar o Pai diante do mundo, mostrar quem era o Pai, qual era o verdadeiro caráter do Pai, assim também a minha missão como filho é representar o meu Pai. A minha comida e a minha bebida, disse Jesus, é fazer a vontade do meu Pai. Essa deve ser a nossa decisão. E aqui no capítulo 1, menciona no verso 13 em diante: e sucedeu um dia em que os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam, vinham na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram no fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Percebam pelo relato bíblico que não somente Jó, mas os relatores, aqueles que davam um relato para Jó, também entendiam que todo aquele mal estava vindo de Deus. Muitos ainda pensam que o mal vem de Deus. Mas, queridos, o mal vem de Satanás. Satanás, o pai do pecado, ele é o causador de todo o mal. Mas Deus permite, Deus barra, Deus coloca limites, mas Deus permite muitas provações, como permitiu no caso de Jó. Mas ele não é o causador. E aqui o capítulo 1 e o verso 18 diz: estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Esta foi a pior perda de Jó. Perdeu os filhos
e filhas. E vejam o que Jó fez no verso 20. Quando Jó recebeu a notícia da perda dos seus rebanhos e quando Jó recebeu a notícia da morte dos seus filhos e filhas. Verso 20 diz: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Perceba, querido irmão, que Jó não entendia como sendo o mal vindo de Deus, de Satanás. Para Jó, o mal estava vindo de Deus. Mas mesmo assim, Jó disse, quando ele recebeu a notícia da morte dos filhos, a Bíblia diz que ele se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e se lançou em terra. Não amaldiçoou, não reclamou, não praguejou, mas aqui diz, se lançou em terra e adorou. Queridos, eu quero, em nome de Jesus, pedir esta fé, este tipo de fé, neste Deus, neste Pai maravilhoso, para que mesmo em meio a tristezas e tribulações e perdas, muitas vezes não somente perdas materiais, mas perdas de filhos e filhas, de pessoas queridas, nós precisamos, neste momento difícil, neste momento escuro, adorar. Lançarmos-nos em terra e adorar ao Deus que nos ama. E falar: Senhor, eu não entendo porque está acontecendo tudo isso, mas eu creio no meu Deus cheio de amor e no meu Salvador Jesus Cristo. Por isso eu te adoro, mesmo em meio a estas circunstâncias. Jó falou: Nu saí, nu tornarei. Bendito seja o nome do Senhor. Este era o servo Jó. Aqui menciona na parte de domingo ainda, no capítulo 1, Satanás ele fez uma acusação de que Jó estava servindo a Deus por motivos egoístas. Jó só te serve porque tu fazes tudo isso por ele ou para ele. Mas, queridos, Deus sabia, Satanás não sabia se Jó servia por interesse ou por amor. Satanás não sabe as coisas, não sabe todas as coisas. Mas Deus sabia que Jó o servia puramente por amor. Por isso Deus disse para Satanás: Você pode provar ao meu servo Jó. Eu sei o que vai dentro do coração dele. Você não sabe. Somente Deus lê os pensamentos. Satanás não lê os pensamentos. Então, queridos, Deus tem a certeza de que Jó não pecaria e não blasfemaria contra Deus. Porque Deus conhecia o caráter de Jó. Satanás conhecia só as circunstâncias externas de Jó. Satanás estava, nas acusações que Satanás fez, Satanás estava dizendo que tudo que Deus fez foi apenas para subornar Jó. Ele insinua que Deus subornou Jó, dando bens para Jó, dando rebanhos para Jó, dando saúde para Jó, dando riquezas para Jó, mas no intuito de subornar Jó e conseguir dele a obediência e a submissão. Então, na realidade, Satanás estava acusando o caráter de Deus, o mesmo que ele fez no céu antes dele ser expulso do céu. Apocalipse 12, verso 7, ele fez estas acusações contra o caráter de Deus. E novamente agora na experiência de Jó, ele está acusando o caráter de Deus como sendo um subornador, comprando a submissão, comprando a afeição das suas criaturas aqui na terra. E a lição de domingo, lá embaixo, na pergunta, a última pergunta, diz assim: por que você serve ao Senhor? É para você e eu meditarmos. Por que nós servimos ao Senhor? Porque Ele é bom? Porque Ele cuida da nossa casa? Porque Ele não me deixa faltar a comida? Por que você serve ao Senhor? Será que nós servimos a Deus por interesses? Ou nós servimos a Deus porque Ele é amor? Por amor. Ele me amou primeiro. E amor com amor se paga. Na parte de segunda-feira, pele por pele. Sofrer
na própria pele. É algo que não estamos preparados para isso. Nós não nos conhecemos, sabe, querido amigo? Eu não me conheço. Às vezes nós achamos que em tais circunstâncias, como a de Jó, nós faremos isso e faremos aquilo. É fácil eu e você falarmos, não, se acontecer isso, você faz isso. Se não estiver acontecendo conosco, é fácil dar sugestões. Mas quando acontece conosco, quando acontece na minha pele, quando eu sou atingido na minha própria pele, então realmente vai ser revelado o que existe dentro de mim. Nós não nos conhecemos. Eu me lembro uma vez quando um ladrão estava na porta da minha casa, quando eu estava chegando em casa, e eu me assustei com o ladrão e agarrei o ladrão e joguei o ladrão escada abaixo, e isso lá em Fortaleza. E o ladrão, ao ir descendo e meio que caindo pela escada, e eu empurrando, e ele dizia, calma, Senhor, calma, Senhor. Interessante, o ladrão falando para mim, calma, Senhor. Eu pensava que me conhecia, mas eu não me conhecia. Assim também, queridos, nós pensamos que muitas vezes poderemos agir de forma positiva, como Jó agiu, mas nós não sabemos o que é sofrer na pele. Ter o corpo coberto de chagas, da cabeça aos pés. Eu não sei o que é isso, você também não sabe. Mas, queridos, o exemplo de Jó está aqui para ser imitado. Porque Deus quer que você chegue nesse ponto. Eu e você queremos, Deus deseja que nós cheguemos nesse nível de fé. Uma fé realmente inabalável. Não nos conhecemos, falar que faremos isso ou faremos aquilo, mas não sabemos o que estamos falando, porque quando somos tocados na pele, será revelado o que existe no fundo do nosso coração. Satanás sabe que o nosso ponto mais fraco é quando a nossa pele é tocada, quando nós somos atingidos pela doença. Nós nos enfraquecemos, nossa autoestima cai e a nossa fé é abalada. A frase pele por pele significa o quê? Significava que permita que algo aconteça com o próprio Jó. Até agora, Satanás disse, morreu o rebanho, morreram os filhos, mas agora permita que aconteça alguma coisa com ele. Isso significa a frase pele por pele. Menciona que Satanás estava insinuando que Jó seria abalado na sua fé e blasfemaria contra Deus se ele fosse atingido no seu corpo. Mas Jó não sabia o que nós sabemos. O que ocorreu com Jó também não aconteceu por acaso. Não aconteceu do nada. Satanás estava incitando Deus contra Jó. Deus não foi incitado, mas Satanás estava incitando. Mas Deus respondeu calmamente. Pode fazer isso que você está pretendendo fazer, mas poupe a vida dele. O controle estava nas mãos de Deus. Os limites, foi Deus quem colocou os limites. Deus coloca os limites na tua vida. Você será tentado, mas nunca acima do que você pode suportar. Não há tentação e provação que venha sobre você e sobre mim que não seja humana. Porém, o socorro que nós temos não é humano, ele é divino. Quando nós recebemos o socorro divino para vencer tentações humanas, nós seremos vitoriosos. Sim, seremos vitoriosos. Na parte de segunda-feira, existe um texto que foi tirado do livro Patriarcas e Profetas, páginas 68 e 69, e eu quero ler. Mas o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do ser humano. Preste bem atenção nesse texto do livro Patriarcas e Profetas, porque muitas vezes nós pensamos no plano da salvação de uma forma muito egoísta, que tudo o que aconteceu, o nascimento de Jesus da Virgem Maria, a vida de Jesus na terra por 33 anos e meio, a morte de Cristo na cruz, tudo foi para nos salvar. Nós só pensamos de forma egoísta em nós. E nós esquecemos de algo que já existia antes de nós nascermos. Algo que já existia antes do planeta Terra ser criado. O que é isso? O pecado.
O pecado já existia antes da criação de Adão e Eva. O pecado surgiu na terra. Quando Adão e Eva foram criados, Satanás já existia e estava ali na árvore da ciência do bem e do mal para tentar. E os nossos pais foram avisados disso. Portanto, Deus tinha um propósito ao criar o planeta Terra. Um propósito maior do que simplesmente salvar Adão e Eva. Aqui diz, o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do ser humano. Não foi para isso apenas que Cristo veio à Terra. Não foi simplesmente para que os habitantes deste pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como ela devia ser considerada, mas para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. Não foi somente para salvar a humanidade, mas foi também para reivindicar o caráter de Deus diante do universo. O ato de Cristo ao morrer pela salvação do homem não somente tornaria o céu acessível à humanidade, mas diante de todo o universo justificaria Deus e seu Filho em seu modo de lidar com a rebelião de Satanás. Estabeleceria a perpetuidade da lei de Deus e revelaria a natureza e os resultados do pecado. Portanto, meu querido irmão e amigo, quando Deus criou a família humana, Deus sabia que eles iriam pecar, mas Deus tinha um propósito sagrado. Adão e Eva vão pecar, mas meu filho vai se tornar o segundo Adão. E eu vou dar o meu filho para a família humana para sempre. E através do Filho Jesus, todos os seres humanos se tornarão também filhos e filhas. Todo aquele que aceitar a Cristo como Salvador se tornarão filhos e filhas. E aí eu não vou ter somente um filho para reivindicar o meu caráter diante do universo e calar a boca de Satanás. Eu vou ter milhares e milhares de filhos e filhas remidos pelo sangue de Jesus, que cumprirão com a missão sagrada de exaltar o meu nome como Pai e mostrar que o meu caráter é de amor, de misericórdia, de bondade. Que santo propósito, que santo privilégio. Na parte de terça-feira, o título é Bendito seja o nome do Senhor. Eu chamo isso de fé incircunstancial. Deus quer que você chegue a este tipo de fé incircunstancial. Se você estiver bem de saúde ou se você estiver doente. Se você estiver com um bom salário, um bom emprego, ou se você estiver desempregado. Se você tiver muito ou pouco, não importa. A nossa fé precisa ser incircunstancial. Deus permitirá que coisas aconteçam na sua vida, na minha vida, para que nós cheguemos a esse tipo de fé. Se isso não aconteceu, certamente vai acontecer. Deus quer que aqueles que serão arrebatados para o céu tenham uma fé semelhante à de Jó. Aconteça o que acontecer, na vida ou na morte, deveremos nos lançar em terra e adorar ao Senhor e falar bendito seja o nome do Senhor. Aprender a dar glória ao Senhor quando tudo vai mal. Não é fácil, mas é isso que Deus quer. Há um paralelo aqui na parte de terça-feira entre Adão e Jó. Qual é esse paralelo? Adão estava sem fome, Adão estava sem dor, Adão estava sem nenhuma doença, Adão estava num paraíso quando caiu em pecado. Não precisaria ter caído em pecado, mas ele caiu em pecado. Jó, por outro lado, estava doente, tinha perdido tudo, bens e filhos, estava cheio de chagas da cabeça aos pés, tinha uma mulher acusando-o, incitando-o contra Deus. Jó tinha tudo para pecar, mas ele não pecou. Mas ele era um pecador. Por nascimento, ele nasceu com uma natureza pecaminosa. Mas ele escolheu não pecar. Ele bendisse, ele louvou o nome de Deus. Queridos, Adão, ele não estava com fome, não tinha perdido nada e pecou. Você sabe que o pecado é um ato voluntário? Mesmo tendo uma natureza pecaminosa como eu tenho e você também, o pecado continua sendo um ato voluntário. Nós decidimos pecar.
Somos tentados, mas ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Assim como amar é uma decisão, você decide amar, você decide obedecer, você decide pecar também. Lembre-se, pecar é um ato voluntário, não há desculpa para o pecado. Na parte de quarta-feira, a esposa de Jó. Eu louvo a Deus pela esposa que Ele me deu. A Leila é um anjo de Deus, um anjo que Deus colocou no meu caminho quando eu tinha 16 anos de idade. E desde os 16 anos de idade ela tem me ajudado e tem me acompanhado, tem me aconselhado, tem me corrigido. Sabem, queridos, ter uma esposa ungida por Deus é a maior bênção nesta vida. A esposa de Jó, ela não aparece na Bíblia como uma esposa abençoada, como uma esposa maravilhosa, uma esposa que incentivava, que levantava a autoestima do marido. Não. A esposa de Jó aparece em 2 versos da Bíblia. No capítulo 2 e o verso 10, capítulo 2 e o verso 10, nós encontramos a esposa de Jó, que surge falando assim. Verso 9, melhor. Capítulo 2, verso 9. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Imagine a tua mulher falando isso para você no momento em que você perdeu o emprego, no momento em que você se sente fracassado, no momento em que tudo está dando errado, tudo vai mal na sua vida, e a tua esposa chega para você e diz assim: olha, você ainda quer ser fiel, ainda você está querendo devolver o dízimo ao Senhor? A melhor coisa que você pode fazer é amaldiçoar Deus e morrer. Queridos, eu não precisaria de um inimigo se eu tivesse uma esposa assim. Porque isso é pior do que um inimigo. Isso é dormir com um inimigo, não é? Mas nós também não podemos criticar a esposa de Jó plenamente. Porque procure se colocar no lugar da esposa de Jó. As mulheres são mais sensíveis aos sofrimentos. Certamente a esposa de Jó sofreu muito mais com a perda dos filhos e das filhas. E ela provavelmente não tinha a mesma estrutura espiritual que Jó tinha. E nesse momento de desespero, ela realmente amaldiçoou a Deus. Quando disse amaldiçoou a Deus, ela estava amaldiçoando a Deus e excitando o marido a fazê-lo também. Eu louvo a Deus que a esposa de Jó não será julgada por este ato isolado. E louvo a Deus porque Ele não vai julgar você e a mim também por atos isolados. Momentos em que nós pecamos, momentos em que perdemos o equilíbrio, momentos em que falhamos. Louvado seja Deus, porque não vai nos julgar por estes atos isolados. Porque a esposa de Jó, com certeza, participou também da restauração de Jó. Quando lá no capítulo 42 menciona que Jó foi restaurado e teve outros filhos e foi abençoado por Deus, isso, lembre-se, inclui a esposa de Jó. Ela também foi abençoada, ela teve mais filhos. Portanto, queridos, ela foi usada por Satanás neste momento para tentar Jó, para que ele pecasse contra Deus, mas o restante do livro, o final do livro de Jó menciona que houve um arrependimento. Embora ela não seja mais citada no livro de Jó, mas a Bíblia menciona no capítulo 42 as bênçãos que Deus derramou sobre Jó e também sobre a esposa e os filhos e as filhas que eles tiveram. Queridos, graças a Deus existe perdão sim. Esposa e marido, eles precisam estar unidos para enfrentar as provações. Você, esposa, esteja unida com o seu marido, puxando do mesmo lado. Não se deixe usar por Satanás para enfraquecer os braços, enfraquecer as mãos do teu marido. Unam-se nos mesmos propósitos, seja na educação dos filhos, seja no culto familiar, um apoiando o outro, caminhando juntos, preparando uma família para o céu. Na parte de quinta-feira, obediência até a morte. Jó tinha uma natureza pecaminosa, como eu e você. Conforme diz em Salmo 51,
O salmista disse: em pecado me concebeu a minha mãe. Se nós somos concebidos em pecado, já nascemos com uma natureza pecaminosa, será que isto significa que nós não temos outra opção senão pecar? Nós temos outra opção, que é a opção de obedecer. Nascemos com uma natureza pecaminosa, mas o pecado é um ato voluntário. É um ato voluntário da alma. Jó não era isento de pecado, mas não pecou. Nessa provação, pode ser que alguns pensem que Jó nunca pecou. Não, Jó pecava. Ele era um pecador. Mas nessa experiência mencionada no livro de Jó, ele não pecou porque ele não blasfemou contra Deus. Ele não levantou sua voz contra Deus. Queridos, se afirmarmos que não temos pecado, diz 1 João capítulo 2, capítulo 1, verso 10, da primeira carta de João. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então Jó, ele pecava, como todo ser humano pecador, mas nesta ocasião ele manteve a sua fidelidade a Deus. É evidente que os textos não afirmam que Jó era isento de pecado, diz a lição. Eles nunca diriam algo assim, pois a Bíblia ensina que todos nós somos pecadores. Ser íntegro e reto, temente a Deus e se desviar do mal, não torna uma pessoa impecável. Assim como todas as pessoas, Jó havia nascido em pecado e precisava de um Salvador. Jesus e Jó. Existe um paralelo entre Jesus e Jó. Sim. Ambos refutaram as acusações que Satanás levantou contra Deus e contra a santa lei de Deus. Tudo aquilo que Jesus faria ao nascer na terra, todo o ministério e a vida de Jesus, eles têm no Antigo Testamento um tipo, um símbolo. E Jó é um símbolo de Jesus, no sentido de que ele foi usado por Deus na sua natureza humana para refutar as acusações de Satanás e viver em obediência a Deus. A diferença é que Jesus nasceu santo. Lucas capítulo 1, verso 35 diz: o santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Jesus nasceu santo. Jó nasceu com a natureza pecaminosa, com tendências para o pecado. Mas tanto Jesus como Jó, eles defenderam o Pai. Aqui diz: Jesus e Jó, ambos refutaram as acusações de Satanás contra Deus e sua lei. Embora Jesus tenha nascido santo e Jó tenha nascido pecador, mas ambos calaram a boca de Satanás, refutaram as acusações. Embora estivesse num ambiente terrível e seu corpo enfraquecido pela privação do alimento, Jesus, em sua humanidade, em semelhança da carne pecaminosa, Romanos 8, verso 3, não fez o que o diabo queria que ele fizesse, assim como Jó também não havia feito. E assim como Satanás desapareceu da cena depois que Jó se manteve fiel, também depois que Jesus resistiu à última tentativa do diabo contra ele, as Escrituras nos dizem que com isto o diabo o deixou. Mateus 4, verso 11. Queridos, no entanto, o que Jesus enfrentou no deserto foi apenas o começo. Seu verdadeiro teste, o de Jesus, seria na cruz, no jardim do Getsêmani e na cruz. E ali também, apesar de tudo, o que ele havia passado, coisas piores do que Jó enfrentou, Jesus permaneceu fiel até a morte. Obviamente não se compara o sofrimento de Jó e de Jesus. Jesus não teve uma experiência de sofrimento, ele teve 33 anos experimentando sofrimento. Jó teve uma experiência e passou esta experiência, foi abençoado por Deus, saiu vitorioso. Mas Jesus Cristo, ele foi tentado durante todos os seus anos na terra. Você também é chamado, meu querido irmão, para uma obediência até a morte. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte. Você e eu temos que ser obedientes até a morte. Se Deus quiser que vivamos, viveremos para a honra e glória de Deus. Se precisarmos morrer, morreremos para a honra e glória de Deus. O importante
é que o nome de Deus seja glorificado na tua vida, na minha vida. Que Deus dê para você esta fé inabalável, esta fé incircunstancial que Deus deu para Jó. Que você seja feliz tendo uma esposa abençoada por Deus, esposa e marido puxando do mesmo lado, preparando a família para o céu. Que nenhuma esposa se espelhe na esposa de Jó, mas que você, esposa, seja ungida pelo Espírito Santo e coloque a tua mão na mão do teu marido e juntos caminhem em direção ao céu, levando os filhos também para o céu. Quando Jesus Cristo voltar, Jó e a sua esposa, que finalmente se arrependeu, receberão o bem-estar, servos bons e fiéis. Deus também quer dizer para você, marido, você, esposa, servos bons e fiéis. Entrem no gozo do teu Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, com a paz do meu Senhor Jesus. Amém.